Regresamos al estudio multimedial Crear TV del Ministerio de Cultura como parte de la iniciativa semanal que estamos desarrollando de conjunto con la Oficina del Programa Martiano para promover las memorias de la quinta Conferencia Internacional por el Equilibrio del Mundo, la cual tuvo lugar entre los días 24 y 28 de enero del 2023. En esta ocasión presentamos la intervención que tuvo lugar como parte de la mesa redonda Martí en Fidel, dedicada a ambas figuras, y fue dada en este caso por el fraile conocido como Fray Beto, fraile dominico, teólogo de la liberación y miembro del Consejo Mundial del Proyecto José Martí de Solidaridad Internacional. Gracias a los compañeros que ocupan esta mesa e aqueles todos e todas que se encontram aqui presentes. É quase uma injustiça dar-me primeiro a palavra, porque eles entendem muito mais de Martí do que eu. Sobretudo Pedro Paulo, que é meu colega, é o Conselho Mundial de Solidariedade José Martí, Conselho Mundial José Martí de Solidariedade, ou melhor. Como já disse o René, é um homem que conhece mais Martí que o próprio Martí se conhecia. Então, de qualquer maneira, vou fazer algumas considerações e tu me avisa quando quedam 2 minutos, porque não me gusta. Em geral, as mesas redondas tem oradores tiranos e coordenadores muito democráticos, que deixam, portanto, a gente exercer a tirania, avançarem ao tempo de outro, e todos em nome do socialismo, de compartilhar coisas. E eu digo, em las mesas temos que inverter esta equação. Os coordenadores têm que ser tiranos para que todo o tempo seja hermamente e socialisticamente compartido. Então, por isso, empeço por aí. Bueno, eu não conheci a Martí. Conosco Martí muito recente. Quando cheguei a este país, há 42 anos, em 81, pela primeira vez, não tinha nenhuma ideia de Martí. E tinha muitos prejuízos em relação a Cuba, que naquele momento estava muito vinculado à União Soviética, e pensava que ia encontrar por la calle, por toda parte, cara de Lenin, né, de Karl Marx, Engels e não sei quem mais. E por la calle encontrava sempre a cara de Martí. E eu não tinha muita ideia. Então, quem me introdujo em Martí ha sido Fidel, porque tinha em sua oficina não somente uma pequena estátua de Martí, mas tinha uma página manuscrita de Martí em la parede, um quadro. Então, Fidel que me introdujo, e depois se havia sacado aqui uma edição, né, são 28 volumes, correto? 28 volumes da obra completa de Martí, me ha dado esta caja de regalo, e eu tive um problema em la aduana de Brasil, porque a caja venia cerrada, muito pesada, e a polícia lá parou. E que coisa é aí? José Martí, é seu cadáver? Você está trazendo um defunto? Diziam, não, de nenhuma maneira, estou trazendo a obra de um senhor que já não vive entre nós outros e todo. Bueno, afinal, abriram a caja para certificar-se que não era contrabando de outra coisa. E como, né, livros não são considerados bens de valor, apesar de que sejam, mas essa gente não considera, então me deixaram passar com esta obra de Martí. Para entender a Revolução Cubana, eu sempre digo, hago muitas ponências fora de Cuba sobre a Revolução Cubana, em Brasil, em países da América Latina, em Europa. Agora mesmo em Oaxaca, em México, participei de uma mesa sobre a Revolução Cubana, estava também Mariela Castro. E eu dizia que, para entender a Revolução Cubana, é necessário entender a formação de Fidel Castro. A formação de um líder explica muito
de sua obra. Em análise literária, temos uma clave formada por 3 palavras, 2 têm correspondente em espanhol, uma não tem. Pero em português suena melhor, que é texto, contexto, pretexto. Não há pretexto em espanhol. Pretexto é sinônimo de motivação. Quando se lê um texto, melhor se conhece o texto, quem conhece é o contexto em que o texto ha sido produzido. E de aí saca a motivação, o que em português chamamos de pretexto. Então, há um jogo semântico, texto, contexto, pretexto. É um triângulo de análise literária. O exemplo, quem melhor compreende a obra de Martí, um cubano ou um alemão? Evidente que és um cubano, porque o cubano vive em o contexto em que o texto ha sido produzido. E quem entende melhor a obra de Goethe, um alemão ou um cubano? O alemão, porque vive em o contexto e por aí vai. Então, para entender esta revolução, há que entender a influência de Martí em Fidel, muito mais do que Marx, em minha opinião, muito mais do que Marx. A inteligência de Fidel vem de Martí. E a voluntad de Fidel vem de los jesuítas. Fidel estuvo com Raúl mais de 10 anos em escolas católicas. E ele sempre ha hablado muito bem de sua formação em la escola jesuítica. Então, quando entendemos esse contexto, podemos compreender melhor essa obra. E creio que antes de Fidel declarar o caráter socialista da Revolução Cubana, seu luminar principal, sobretudo em o tempo da Universidade de La Habana, quando estava estudando para abogado, ha sido Martí. É interessante que em La História me absolverá, há mais de 40 citações da obra de Martí. Então, Fidel era essencialmente um homem martiano, ou martiniano. E com isso, pode ser que haja outras pessoas que não alcanço em meu conhecimento, mas em América Latina, eu creio que 2 grandes líderes intelectuais e também homens de prática han logrado latino-americanizar a Marx e a las teorias revolucionárias. Primeiro ha sido Mariátegui, em Peru, que todavia é um homem que há que estudar mais, entender mais, porque ha sido o único que incorporou os indígenas em o processo de emancipação de nossos países, e Fidel, que martianizou o marxismo. Aqui se lê os teóricos revolucionários à la luz de Martí, e não a Martí à la luz de Marx. Então, isso é muito interessante, porque ha preservado valores que muitas vezes han sido não olvidados, mas não devidamente considerados em outros processos sociais, sobretudo de caráter socialista. Porque Martí logrou conjugar 2 fatores, que também conosco 2 homens que han logrado isto, do ponto de vista revolucionário. Primeiro, Lenin. Lenin ha sido um homem de teoria e um homem de prática. Ou seja, não era solamente um teórico que estava aí tendo suas ideias sobre a emancipação do proletariado, mas era um homem que foi à prática, era dirigente de um partido revolucionário. E Martí, lo mesmo. É impressionante
eu não sei que horas Martí dormia, porque para ter a prática que tinha, passando por tantos países, por tantos trabalhos, e trabalhos de base, coisa que muita gente da esquerda hoje não quer fazer. Né? Muito bom esses eventos como este, pero ir à favela, ir ao campo, falar com a gente sencilla, isso é mais complicado para a esquerda. Né? Nós outros gostamos de estar entre nós outros mesmos e todo, ou seja, isso é por isso que a direita vai ocupando aí com as igrejas fundamentalistas, com outros sistemas, cada vez mais essa gente vai conquistando corações e mentes, né? Pero Martí fazia isso. Martí fazia trabalho de base, como lo demonstra seu período em Nova York, bajo aí a igreja metodista, junto à igreja metodista, em que fazia classes de educação popular. Todavia não havia essa expressão educação popular, pero Martí, como dizem os franceses, avant la lettre, ou seja, antes mesmo de que Paulo Freire existisse, Martí já tinha o método Paulo Freire. Ou seja, Paulo Freire não inventou o método, sistematizaram na metodologia indutiva que já há em toda a tradição. Por exemplo, a palavra dialética não vem de Hegel. A palavra dialética já existia em o século XIII, com mi confraile Tomás de Aquino. Suas classes em la Universidade de Paris eram dialéticas, ou seja, ele não fazia educação bancária, aqui, como estamos fazendo aqui esta manhã, por exemplo, isso é bancário, né? Vamos transmitir a vocês os conhecimentos que temos. Não. Tomás fazia com que os alunos discutissem os temas e ponia uns para defender o tema e outros para combater o tema. E muitas vezes os alunos não sabiam se esse estava combatendo. Por exemplo, aqui vamos discutir a Revolução Cubana. Vocês vão portar-se como revolucionário e vocês como gusanos. Assim era, assim era. E muitas vezes a gente revolucionária não sabia se o gusano era retórico ou era de convicção. Mas aí está o desafio dialético de ensinar a pensar, como dizia Varela, né? Ensinar a pensar. Essa é a coisa, a contradição. Porque se não temos essa coisa de la contradição, é impossível. Então, Martí fazia esse trabalho e nós outros, assim como eu conosco a Martí por via de Fidel e da Revolução Cubana, também outra gente, por exemplo, nós outros não temos nenhum escrito de Jesus. Jesus, tudo que se conhece é através daqueles que han convivido com ele, os evangelistas. Não temos nenhum escrito de Sócrates. Tudo o que sabemos de Sócrates é por Platão, ele que nos informa. Curioso que há gente que tem dúvida da existência de Jesus, mas nunca escutei que tenha dúvida da existência de Sócrates. E há mais provas históricas de que Jesus ha existido do que Sócrates. Aí cerra o parêntese. Bueno, tenho que defender mi gente, né? Los míos. Então, lo mesmo se passou. Nós outros conhecemos a Platão em Ocidente muito mais por São Agostinho. E conhecemos Aristóteles muito mais por Santo Tomás. Santo Tomás hizo com Aristóteles, que não era um cristiano, claro, viveu muito antes de Cristo, o que a teologia da liberação ha hecho com Marx, uma releitura da obra de Aristóteles, como hicimos. Então, quando atacam a teologia da liberação de utilizar o método marxista, eu tenho este argumento, mira, então vocês têm que atacar a Tomás de Aquino, que também utilizou o método de um homem que não tinha fé. Era um espiritualista como Martí, mas não era um cristiano, não era um homem que creia em Deus, que era Aristóteles, era um pagano, como se dizia na época. Então, e nadie hoje
condena a Santo Tomás, ao contrário, sua obra, que foi muito combativa em sua época, hoje é considerada a pedra angular de toda a teologia oficial da Igreja Católica. Então, o que creio que há em la leitura que Fidel hace de Martí, de mais importante, é este conceito que todavia não hemos, nós outros da esquerda, trabalhado suficientemente. Hemos trabalhado muito o conceito clássico de desarrollo de las fuerzas produtivas, pero não hemos trabalhado o desarrollo de las fuerzas indutivas, que são subjetivas. E a experiência socialista, tanto em Rússia quanto em Cuba, em China, ha demonstrado que não basta o desarrollo de las fuerzas produtivas. O desarrollo de las fuerzas produtivas não cambia automaticamente as consciências. O que cambia a consciência é a dialética entre desarrollo de las fuerzas produtivas e las fuerzas indutivas. E toda a obra de Martí e a linha central de los discursos de Fidel, dia eu digo isto em um seminário em Brasil, na universidade, e depois repeti em La UNAM, em México. Estava aí com Pablo González Casanova, e a gente se espantou. Toda a linha central do discurso de Martí, de Fidel, que vem de Martí, é de caráter moral, não é propriamente de caráter político. Essa é uma característica também do discurso de Lula. Lula é um admoestador, é um educador quando habla. Eu me recordo que em Las Huelgas, em Brasil, tocava um grupito de 4 ou 5 pessoas, prepararam uma renda para Lula clausurar as manifestações obreiras, aí com 50 mil, 100 mil obreiros em um campo de futebol, né, na grande huelga. E vocês sabem que a esquerda le gusta muito hablar, né? A esquerda habla demasiado. Então, todos os líderes sindicais hablavam antes de Lula, que era o último a hablar, né? Então, toda a gente quedava aí esperando o momento de Lula hablar. E nós outros que havíamos preparado a renda, nos poníamos desesperados. Por quê? Porque todos os temas que haviam sugerido, outros companheiros já haviam dito. E diziam, mira, e que Lula vai inventar aí, porque todos os temas já han sido abordados. E Lula surpreendia. Por que surpreendia? Porque não hacía um discurso propriamente político sobre as condições do trabalho, não hacía um discurso moral, um discurso para animar a la gente, o que é uma característica de Fidel. É impressionante, é um discurso educativo, ou, em resumo, um discurso para desenvolver as forças indutivas, que hoje tem uma metodologia, que é a metodologia da educação popular. Então, esse é o tema principal. Por quê? O desenvolvimento das forças indutivas é mais importante que o desenvolvimento das forças produtivas. E explico por quê. Porque a história demonstra que o que todos nós outros buscamos é um sentido para a existência. Né? Em la filosofia de Santo Tomás de Aquino diz que em tudo que um ser humano hace, ele busca a própria felicidade. A própria felicidade. O difícil é também buscar a felicidade aos demais. Né? Hitler, por exemplo, quando hizo o que hizo buscando sua própria felicidade. Não importa. Então, a felicidade é um princípio filosófico absoluto. Não tem revogação. Pero
uma pessoa solamente suporta a adversidade se está alimentada por uma força indutiva em sua subjetividade que justifique o sacrifício de sua vida para que outros tenham vida ou para que outros sejam felizes. Vou dar 2 exemplos clássicos. Quando Francisco de Assis, que era filho de um homem muito rico, de Assis, em Itália, se põe desnudo em la plaza, abandona sua família e vai ser solidário aos mais pobres. Francisco é muito conhecido por seu caráter ecológico e pouco conhecido por ser o primeiro que eu conheço na história, a primeira pessoa que contestou o capitalismo. Por quê? Porque tu papá, Bernardone, tinha uma manufatura, vivia em uma cidade de artesanos, e ele também era um artesano, que produzia tecidos. Pero o papá de Francisco teve a genialidade de criar uma maquinita, uma manufatura, que produzia muito mais tecidos para vestir, para abrigar-se do frio e todo, do que os artesanos. Mientras Carlos lleva 2 meses para ser um abrigo de inverno, com sua família, suas hijas, sua mulher aí, com as agulhas, eu com minha maquinita de manufatura, hago 10 em 3 dias. Então, Bernardone levou todos os artesanos a perder seus negócios e se tornaram pobres. E como importava a tintura de França, ha dado a seu filho o nome de Francesco, aquele que vem de França. É como tu dá a tu filho hoje o nome de Trump ou de Biden, né, em homenagem ao império. É o mesmo, porque França era a nação metropolitana em relação à Itália em aquele século XIII. Então, quando Francisco se põe desnudo em la plaza, ele está dando 2 recados. Primeiro, eu, a partir de agora, abandono minha classe social para aderir, estar comprometido com a classe dos pobres. E segundo, esta roupa hecha por o sistema criminal que meu papai está inventando, Bernardone foi pioneiro do capitalismo, né? Eu não quero mais. E devolve a roupa aí, simbolicamente. Então, o que quero dizer? O segundo exemplo, Ernesto Che Guevara. Este filho de um arquiteto famoso e rico, que hizo medicina e depois passou por toda a América Latina servindo como médico a los mais pobres, aqueles que tinham ceníase, e depois se foi a México e aí por acaso encontrou um grupo de cubanos um pouco loucos que querem meter-se em um barco e fazer uma revolução em uma isla. Pero ele se aventurou e se incluiu em esse grupo e foi exitoso, comandante da revolução, ministro, todo, estava em paz com a história, podia estar aqui hoje vivo, como está Raul, eram mais ou menos da mesma idade. Não, abandona tudo, e como um São Francisco de la política, vá ao Congo e vá à Bolívia, meter-se em las condições mais adversas, porque isso lo hacía feliz, porque tinha em sua subjetividade uma forte força indutiva. Quando miro tantas monjas e curas que vocês conhecem em seus países também, que vêm da Europa, dos Estados Unidos, de famílias ricas, e se metem a trabalhar com sem terra, em favelas,
sabe, não têm nenhuma ambição de riqueza, de acumular coisas, nada, nada, nada. Enfrentam todas as dificuldades que o povo enfrenta. De onde vem isto? De la força indutiva. Então, esse é o desafio à la luz de Martí e Fidel que nós outros temos que enfrentar em nosso trabalho político. Martí, que desde 16 anos conheceu a cárcel, que passou por muitíssimas adversidades e não, em nenhum momento, se desesperançou. Nenhum momento. Ao contrário, cada vez mais, né? Ele, como Fidel, também diante de todas as agressões a este país, e bloqueio, e mercenários, e Bahia de los Cochinos, e crise de los mísseis, todos os dois seguiam este axioma: há que guardar o pessimismo para dias melhores, né? E seguiu em la luta. Então, eu termino minha ponência dizendo o seguinte, que temos que, a los 170 anos do nascimento de Martí, a los 64 anos desta revolução, é o único país socialista da história do Ocidente, único, não há outro. O único país que, com todas as dificuldades, toda a política, toda a economia, todo está em função de garantizar a los mais de 11 milhões de cubanos os 3 direitos humanos fundamentais: alimentação, saúde e educação. É o único país em que a democracia política coincide com a democracia econômica. Em todos os demais países do continente, a democracia política, a gente vai votar a cada 2, 4 anos, não tem nada a ver com a falta de democracia, ou melhor, esta democracia política encobre a falta de democracia econômica, porque é cada vez gente mais rica e cada vez muita gente pobre. Então, se nós outros queremos preservar esta revolução cubana e fortalecer nossas lutas de liberação, temos que, à la luz do exemplo, de los exemplos de Martí e Fidel, trabalhar o desenvolvimento de las forças indutivas, de la subjetividade, de los valores. Aí eu falava de la religião como sistema de sentido, mas a política também é um sistema de sentido. Um militante do Partido Comunista é uma pessoa que supostamente agora tem um sistema de sentido que lhe explica sua vida, a história de seu povo, as razões de seu viver, de seu trabalho e tudo isso. Isso é que temos que aprimorar em nosso trabalho político para cada vez mais formar gerações revolucionárias, estimular os jovens, porque sabemos que é em la juventude que a gente se torna revolucionária, né? Gal Costa tem uma música: não há que confiar em nadie com mais de 30 anos, e tem razão. Eu não conosco nenhum revolucionário que empezou sua opção revolucionária depois de 30 anos. De Espartaco a Jesus, de Thomas Minzer a Mandela, de Gandhi a Luther King, todos empezaram antes de los 30 anos. Então, nós outros temos que trabalhar com essa juventude, cada vez mais desenvolver essas forças indutivas da subjetividade da gente. Muitas graças.